Peças raras. E agora nós vamos prestar uma homenagem a Rita Lee. Rita Lee faleceu na última segunda-feira, na noite da última segunda-feira. A notícia só foi comunicada na terça de manhã, mas ela faleceu na segunda-feira, dia 8 de maio, aos 75 anos, em sua residência. E nós vamos prestar uma homenagem a ela agora. Interferência. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Curiosa, curioso, você que está aqui com a gente. Sempre um prazer falar sobre podcast e hoje voltando a falar também especificamente do nosso bom e velho amigo, o rádio. É isso, não estranhe, né? Falei, eles erraram, olha, colocaram a vinheta do quadro antigo do Marcelo Abud, né? Já tem gente que estava escrevendo ali nos comentários, dizendo, olha, prestem mais atenção, mas na verdade não é isso, gente. Hoje nós não vamos falar de podcast, então nós resgatamos a vinheta anterior do Marcelo Abud, porque nós vamos falar de rádio. E o Marcelo Abud vai prestar uma homenagem à Rita Lee, falecida na última noite, na segunda-feira à noite. A notícia chegou até nós na terça de manhã e foi um clima de comoção total no país, né? Uma série de homenagens, todo mundo lembrando os melhores momentos da Rita Lee, cantora, compositora, personagem, agora mais recentemente escritora, amiga dos animais, uma pessoa que tem um legado extraordinário. E o Marcelo Abud nos lembrou que ela também, ela foi VJ da MTV, participou do Saia Justa, tem muita coisa que foi lembrada. Mas acho que uma coisa pouco comentada foi esse lado radialista da Rita Lee. E é sobre isso que o Marcelo Abud vai falar com a gente hoje. É isso. Então, a Rita Lee também tem um lado interessante como escritora que você citou, viu, Marcelo Duarte, de livros infantis. Sim. Ela chegou a ganhar o APCA também como escritora, tudo, mesmo antes dessas autobiografias, né, que ela publicou, a segunda que está saindo agora, praticamente junto com essa notícia que nos tomou de surpresa, né? Não tanto de surpresa porque ela estava adoentada, tinha sido internada, mas enfim, a gente esperava não receber essa notícia tão cedo, né? Mas a Rita Lee, nos anos 80, ela também atacou como radialista, ou mais do que radialista, um termo que eu usei no boletim passado, em que inclusive nós destacamos um pouquinho dos bastidores dos Mutantes, né? A figura e no caso aqui, da disc jockey. Então, ela se intitulava como disc jockey desvairada, e com o nome de Rita Lee. Olha só, Rita Lee, a disc jockey desvairada. Isso era um programa em que ela cuidava do roteiro e da apresentação quando se enveredou por fazer rádio na 89 FM, a Rádio Rock, isso lá nos idos dos meados dos anos 80. Há uma controvérsia aqui, eu falei com o Fausto Silva Neto, que é meu companheiro, né, no júri de rádio do APCA, e a gente ficou na dúvida se o programa ele realmente foi ao ar em 85 ou 86. Há essa controvérsia, na internet está como 86, mas há também alguns dados que citam como ano de 85. Mas enfim, vamos deixar como meados dos anos 80, sem essa certeza, mas naquele período, então a Rita Lee atacava como Rita Lee, a disc jockey desvairada, interpretando várias vozes, personagens dela, brincava muito com a voz, não só falando, mas também cantando vinhetas no programa da 89 FM. Foram 35 edições e eram programas semanais, Marcelo Duarte. Olha, e o que tinha de desvairado esse programa, Abud? Por que a disc jockey desvairada? A Rita Lee, ela tocava desde Ângela Maria até Ratos do Porão. Ela tocava de Sepultura a Nelson Gonçalves, isso na 89 FM, um pouco na contramão do que a programação da rádio trazia, né? Então, assim, lógico, o rock estava ali presente, mas ela também trazia esses artistas lá dos anos 30, dos anos 40, tocava Carmen Miranda, tocava, quem mais? Elza Soares,
né? Então tudo isso estava no programa e ela dizia, tem uma entrevista que as pessoas podem encontrar no YouTube, uma matéria da Rede Manchete, com os bastidores desse programa de rádio. É muito interessante. E nessa entrevista ela dizia que tocava esses artistas pelas atitudes que eles tiveram, né? Na época deles, como era difícil emplacar o estilo deles, ser artista. Então é uma atitude parecida com as das bandas de rock e artistas que também eram apresentados do programa. Então, assim, só para trazer um panorama do que era essa disc jockey desvairada, a Lita Lee, ela privilegiava bandas paulistas que ainda não tinham lançado nenhum disco, mas também trazia bandas como o próprio Mutantes, que já não tocavam tanto no rádio. Então, Tutti Frutti, que foi outra banda, né, que ela esteve à frente, Secos e Molhados, do Ney Matogrosso, e todos os integrantes ali também eram músicas que estavam presentes na programação do programa que a Rita Lee apresentava, o Rádio Amador na 89 FM. Mas, entre esses artistas, né, e também outros do cenário do rock, ela apresentava, então, os artistas lá que o Moraes Sarmento tocava, né? A gente dizia do tempo de 1900 e Moraes Sarmento. Então, todos aqueles artistas, Dalva de Oliveira, a Linda Batista e por aí afora, também estavam no programa dessa disc jockey totalmente desvairada. Bom, você falou que existe uma reportagem sobre o programa no YouTube, mas a gente consegue ouvir trechos do programa também? Foram preservadas áudios, foram preservados áudios do programa? A gente consegue entender como era esse programa? Então, tem um ponto bem curioso, fazendo a pesquisa para essa nossa conversa, isso eu realmente descobri agora, né? A Virginie, que foi vocalista da banda Metrô, que fez muito sucesso naquele período lá dos anos 80, e a Virginie continua, quem quiser procurar, né, vai no Spotify ou nas outras plataformas de música e procura por Virginie Boutot, ou só Virginie, vai encontrar o trabalho atual dela. Ela está cantando até músicas da banda Metrô em francês, é muito bacana, além de músicas novas, tá? Ela continua compondo, se não me engano ela fez 60 anos, fiz até uma edição especial lá na Malavéia, com ela participando, mas enfim, isso é uma outra história. A Virginie participou do programa da Rita Lee lá nos meados dos anos 80 e justamente por isso ela guardou esse acervo, ela guardou esse arquivo de áudio. E a gente encontra no YouTube, na página oficial da Virginie, o segundo programa da série Rádio Amador, apresentado pela Lita Lee, a Rita Lee, na 89 FM. E é bem interessante a abertura, porque a Rita Lee justamente cita como foi a repercussão da estreia do programa. Então é esse trechinho que eu separei para a gente acompanhar aqui também. Então vamos ouvir a Lita Lee agora no Rádio Amador no 89 FM. Ja, jij, Rita, omdat je verjaart. En dat is ons allemaal een feestje wel waard. We zijn zo blij het verjaardag te vieren. We zingen, we springen, we dansen. Oi, gente! Que maneiro o primeiro programa, vocês nem me digam, eu sei. Mas parece que agradou. Felizmente passamos no teste. Recebemos opiniões, críticas construtivas e prometemos melhorar sempre. E já que estamos aqui para mais uma rodada, o Rádio Amador Number 2, entre outras atrações, leva você, ouvinte da 89, um painel sui generis de tudo aquilo que você pediu a Deus. Oi, gente! Música sempre e da melhor qualidade, gente! Artes, tendências, moda, política, etc. Você já sabe. Enfim, hoje teremos um prato. Temos um mini especial com Celi Campelo, temos Zero, Japan, Brian Ferry, teremos Patrício Bisso mais uma vez, agora falando de Picasso, temos Stones e Inocentes, enfim, temos de tudo um pouco. Na área performática, temos a grega Diamanda Galas e sua metalinguagem, assim como a exótica Fafá e a Sinfônica de Berlim. Temos manifestos, protestos, queixas e reclamações. Temos as nossas pichações de muro também. Entrevistas, sim, entrevistas. Entrevista com Virginie, Muzak e muito, muito mais, porque o seu rádio amador não dorme no ponto.
Led Zeppelin. Que legal, Abudi. Putz, que coisa boa. Essa história eu não conhecia. Né? Eu já tinha lido essa primeira biografia da Rita Lee, conheci um monte de história, agora relendo as homenagens que foram feitas, falei, puxa, quanta história bacana, mas essa eu desconheci, fiquei muito feliz com a sua lembrança. Tem alguma coisa a mais nessa história para a gente acrescentar? Duas coisas. Se a gente for no Facebook da própria Rita Lee, né, o Facebook oficial, que a gente pode resgatar aí o que ela andava publicando, até em torno da própria biografia, ela publicou uma foto, uma das fotos, tem outras, a gente encontra sessões de fotos dela na 89 e tal, mas ela mesma publicou lembrando dessa fase na rádio, isso agora em março, né? Março agora de 2023. Então ela estava com isso também, com essa memória afetiva em relação ao rádio amador, que foi muito bacana, ela se divertia muito fazendo, realmente, foi uma fase interessante. E uma outra curiosidade, eu sempre gosto de fazer paralelos, né, com o que a gente ainda encontra no ar hoje, um cara que para mim faz algo muito parecido com o que a Rita Lee fazia ali no rádio amador, é o Arrigo Barnabé, Marcelo Duarte. O Arrigo, ele fez um programa nos anos 90 chamado Antirrádio, que era na Gazeta FM, que tinha essa proposta de justamente não seguir o padrão estipulado ali, né? A Rita Lee até fala também, interessante, na segunda parte da biografia, ela fala que quando ela morrer, vai ter rádio que vai tocar a música dela sem pagar jabá, sem que ela pague jabá, né, e tudo mais, mas enfim, então era isso, né? O antirrádio era reverter, subverter essa lógica do rádio comercial, e o Arrigo Barnabé fazia isso nos anos 90 na Gazeta FM, e depois ele foi para a Cultura, hoje é a Cultura Brasil, e no domingo à noite, se não me engano, às 8 horas da noite, tem um programa que é comandado pelo Arrigo Barnabé chamado Supertônica, e que tem muito esse perfil do que a Rita Lee fazia na 89 FM. E hoje a gente tem a possibilidade de encontrar no site da Rádio Cultura Brasil também as edições do programa Supertônica com Arrigo Barnabé, que vale muito ouvir, tem edições maravilhosas, com entrevistas e tocando músicas que a gente não ouve em outro lugar. É basicamente isso, além do jeito único do Arrigo Barnabé de compor, interpretar e também no rádio. Que beleza, que maravilha de homenagem, Abudi. Muito obrigado pela lembrança, né? Quando a gente recebeu a triste notícia ali, a gente falou pelo WhatsApp e o Abudi falou, nossa, precisamos lembrar dessa história do rádio amador, foi tão importante para tanta gente da música, né? E é uma história que nos dias que tivemos as homenagens para Rita Lee no começo dessa semana, não foram muito lembradas. Então, a ideia do Olá Curioso é justamente isso, né? A gente resgatar histórias pouco contadas. Valeu, Abudi! Muito obrigado, até a semana que vem. Eu que agradeço, um grande abraço. Foi falando mais um pouquinho de Rita Lee, né? Quem quiser mais curiosidades, já tem uma página disponível no site do Guia dos Curiosos, que é essa página aqui, 10 curiosidades sobre Rita Lee. Então tem um pouquinho do nome, por que Rita Lee, nós vamos explicar, curiosidades dos Mutantes, né? Tem várias curiosidades para quem quiser ler, embora essa semana todas as homenagens, até poucas pelo talento da Rita Lee, por tudo que ela fez, mas várias homenagens foram feitas, muito lindas, então tratando de tudo da carreira dela, né? A Rita Lee, como eu disse, para o Marcelo Abud, compositora, escritora, agora radialista, né, letrista, muito, muito bacana. Inclusive, na hora do almoço da terça-feira, conversando com o Antônio, meu filho mais novo, ele falou que, bem naquele dia, na sala de aula dele, o professor de história estava falando sobre a censura no Brasil, né, no tempo da ditadura, e lembrou das letras censuradas de Rita Lee, muitas por falarem de comportamento, considerados o quê? Nossa, modernos demais, avançados demais para aquela época. E eu disse para o Antônio, puxa, que pena que você não foi
com a gente na exposição que o MIS, Museu de Imagem do Som de São Paulo, fez em homenagem à Rita Lee. Foi uma exposição maravilhosa. A Rita Lee, eu acho que sempre teve esse cuidado de preservar a sua própria memória, porque ela guardou figurinos, aquelas cartas que recebia dos censores, anotações. Então, essa exposição trouxe muito do acervo da Rita Lee, que teve esse cuidado de guardar a sua história. Então, essa exposição no MIS foi maravilhosa, e um dos corredores era justamente sobre as letras censuradas de Rita Lee. E quem é fã, né, vai gostar desse livro aqui, Rita Lee, uma autobiografia, que foi lançado em 2016 pela Globo Livros. Esse livro aqui tem uma série de histórias da Rita, e ela escreveu de um jeito divertido, como se fossem pequenas crônicas. Então, cada textinho é uma história. Então, é muito fácil de ler, é uma leitura muito saborosa, embora tenha passagens um pouco tristes da vida dela, mas ela faz com bom humor. É um livro que ganhou o prêmio Jabuti, acho que o mais importante prêmio da literatura brasileira. Olha aqui a Rita Lee, foto de família. Tem muita foto nesse livro, tem várias fotos da infância, da mãe, do pai. Olha ela aqui no dia do batizado. Ela é a caçulinha, está aqui. Então, um livro lindo, lindo, lindo. Rita Lee Jones. Eu estou falando das cartas de proibição da censura. Está aqui guardado. Figurino do espetáculo. Um livro muito especial. Rita Lee, uma autobiografia. E o livro traz aqui também, eu tinha marcado para não perder, aqui. A Rita Lee fez esse CD, gente, que é maravilhoso, que são as músicas dos Beatles, que ela é apaixonada, em ritmo de bossa nova. Esse CD aqui é uma das minhas paixões. É um trabalho maravilhoso. Então, Beatles em ritmo de bossa nova, que a Rita fez, e ela, muito fã dos Beatles, desenhou os 4 Beatles. Isso aqui são desenhos dela, que ela diz que fez em papel de embrulhar pão, que existia isso antigamente, papel de embrulhar pão. E essas 4 figuras dos Beatles estão aqui no encarte do CD. A gente abre aqui e olha eles aqui. Ó. Ela aproveitou aqui também. Esse trabalho aqui dos Beatles é de 2001. Hoje você vai encontrar nos tocadores dos players, né, no Deezer, no Spotify. Então está aqui os desenhos da Rita. E tem muita coisa para falar da Rita, né? É tanta coisa. Os livros infantis, as biografias, as entrevistas, né, as curiosidades. E eu vou contar uma, então. Vou contar uma que eu falei da autobiografia, que foi premiado, o Prêmio Jabuti, né, um livro de 2016. Agora, 10 anos antes, foi publicado esse livro aqui. Rita Lee mora ao lado do Henrique Barst. Henrique já falecido, jovem, infelizmente, engenheiro. Se formou em engenharia, mas nunca largou a música, né? A música era a sua verdadeira profissão. Ele formou um grupo chamado Grupo Nós, no interior de São Paulo, e era muito próximo à turma dos Mutantes. Ele ajudou a escrever um livro dos Mutantes, e esse aproximou muito da Rita Lee também. E para fazer esse livro, era no tempo ainda que as biografias precisavam ser autorizadas pelos artistas, e ele falou para a Rita, vou fazer um livro, quero fazer uma biografia sua. A Rita falou, não sei e tal. E aí eles combinaram o seguinte, eles começaram a trocar cartas, eles já se conheciam, né? Eles começaram a trocar cartas, e o Henrique foi aí pegando as histórias nessa troca de correspondência e escreveu, né, Rita Lee mora ao lado, com histórias contadas pela Rita Lee, embora ela brinque, que ela não sabe como... A orelha a Rita Lee escreveu a orelha do livro, né? Tem um personagem aqui que é uma vizinha fofoqueira, a Bárbara Farniente, né, que contava as histórias da Rita Lee, tudo baseado em histórias
que a Rita contou por escrito para o Henrique. E, infelizmente, o Henrique faleceu antes de ver que o livro dele acabaria adaptado para um musical no teatro, estrelado pela Mel Lisboa, no papel da Rita. Foi um negócio muito, muito marcante, muito bacana. Esse livro já está fora de catálogo há algum tempo, então, para encontrar, você vai ter que procurar em sebos, né, no estante virtual, por exemplo, que os fãs da Rita Lee vão gostar demais. E tem muitas histórias maravilhosas da Rita, né? Então, saiu como se fosse uma biografia não autorizada, mas a Rita colaborou o tempo todo com o Henrique, que ela gostava bastante. A gente chamava de Henrique Bart. Então, esse aqui é a preciosidade. E é uma curiosidade que pouca gente lembrou agora essa semana. Então, nossa homenagem à Rita Lee no programa de hoje. Como eu disse, se você quiser pesquisar mais, está no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, www.guiadoscuriosos.com.br. Peças raras.